muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Ruth Rodrigues, pertenço ao Departamento de Qualidade da ERSAR e dou-vos as boas-vindas a esta sessão de esclarecimentos relativa ao reporte de dados do Sistema de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos de 2020. Esta sessão é dedicada às AGs em baixa dos serviços de águas. Só fazer um pequeno enquadramento face à pandemia da Covid-19. Portanto, esta sessão será realizada pelo segundo ano consecutivo em regime de teletrabalho, pelo que estou em minha casa, estou sozinha e pelo qual pedimos desculpa por qualquer inconveniente, ruído de fundo, falha de internet, portanto, qualquer situação que possa causar aqui algum impacto. De qualquer maneira, tenho à distância o apoio dos meus colegas, o Douglas Lindolfo, a Alexandra Costa e a Joana Cardoso, que me vão dar toda a ajuda e o apoio, o qual agradeço desde já. Feito este pequeno enquadramento, vamos então dar início à sessão. Esta sessão foi idealizada em 4 partes, portanto, na primeira parte iremos fazer um pequeno enquadramento desta sessão de esclarecimentos. De seguida, iremos apresentar os prazos que estão associados ao processo de avaliação da qualidade do serviço de 2020. De seguida, iremos apresentar as principais alterações ao guia técnico e aos fecheiros de reporte que são utilizados no âmbito da qualidade de serviço 2020 e, finalmente, iremos então prestar os esclarecimentos às questões que tenham colocado no momento da inscrição ou que venham agora colocar ao longo desta sessão. Só relembrar que esta sessão está enquadrada nas ações de capacitação que a ERSAR realiza anualmente de apoio às entidades gestoras no âmbito dos seus vários ciclos regulatórios, portanto é uma ação que é realizada anualmente. Tem um formato online, portanto esta edição é já a terceira em formato webinar, o que vai permitir um maior número de participantes e irá também permitir que vai ficar disponível para consulta futura por todas as entidades gestoras. Portanto, se houver alguma questão que tenham aquela noção que já foi respondida, podem ir então ao canal de YouTube da ERSAR e rever esta sessão para esclarecer alguma questão. Para além desta ferramenta atual, a ERSAR disponibiliza outros instrumentos para resposta e esclarecimento de questões, nomeadamente o Fórum da Qualidade de Serviço, no portal da ERSAR, mas para o qual é necessária a vossa subscrição. Portanto, reforçamos a necessidade de que subscrevam os fóruns, de modo a que possam receber no vosso e-mail todas as perguntas e todas as respostas que são colocadas sobre a qualidade de serviço. A ERSAR disponibilizou também uma linha telefónica da Helpdesk todos os dias úteis entre as 10 e o meio-dia. E também, como há bocado referi, tem as últimas 2 sessões e depois esta sessão também que está a ser atualmente gravada, irão ficar disponíveis no canal da ERSAR na plataforma eletrónica do YouTube. Outro instrumento mais informal, mas se calhar o que funciona melhor, é o e-mail do técnico que acompanha a vossa entidade gestora. Portanto, qualquer questão, qualquer dúvida poderá ser também enviada via e-mail. Só relembrar algumas pequenas regras que irão ser seguidas durante este webinar. Portanto, inicialmente no ponto 4 irão ser esclarecidas em primeiro lugar as questões que foram colocadas pela entidade gestora no momento da inscrição. As questões que vão surgindo ao longo desta sessão ou que já tenham deverão ser colocadas na janela de chat que aparece do vosso lado direito do ecrã e depois a minha colega a Joana Cardoso, a minha moderadora, irá publicá-las. Portanto, esta plataforma Teams tem este pequeno percalço, portanto, vocês colocam a questão, mas é necessário que a minha colega as publique. Se, devido à limitação de tempo, se houver alguma restrição e, portanto, isso não for possível responder a todas as questões que sejam colocadas ao longo desta sessão, a ERSAR irá posteriormente publicar as questões e as respostas no Fórum da Qualidade do Serviço. Portanto, nenhuma questão irá ficar por responder nesta sessão. Quanto aos prazos associados ao processo de avaliação da qualidade do serviço de 2020, conforme é de vosso conhecimento, o regulamento dos procedimentos regulatórios define alguns prazos e datas, tanto para a AG como para a ERSAR. Para a ERSAR, define que a ERSAR deve publicar tanto a versão atualizada do guia como dos fecheiros de reporte no dia 31 de janeiro, coisa que a ERSAR efetivamente fez. Portanto, no passado dia 31 de janeiro publicou tanto o guia como os fecheiros
que irão ser usados no reporte da qualidade de serviço 2020. E quanto aos prazos de submissão, o regulamento dos procedimentos regulatórios define que para as entidades gestoras em alta o prazo é o dia 31 de março e para as entidades gestoras em baixa o prazo é o dia 30 de abril. Ora, a ERSAR tem conhecimento e sem prejuízo da legislação que tem vindo a ser emitida ao abrigo do estado de emergência, mas considerando a importância dos dados da qualidade de serviço para a monitorização dos serviços essenciais, a ERSAR pede o esforço das entidades gestoras para que procedam ao reporte dos dados dentro dos prazos estipulados. Portanto, para além do grande esforço e da grande novidade que foi no ano passado, irmos para casa todos para o regime de teletrabalho e, no entanto, conseguimos a grande maioria reportar a informação dentro do prazo que estava definido. Portanto, a ERSAR agradece já todo o vosso esforço e pede que este ano seja mantido esse ritmo e que seja mantido esse esforço da vossa parte para que também se consiga acompanhar a prestação dos serviços essenciais. Quanto às alterações ao guia técnico e aos fecheiros de reporte a utilizar no âmbito da qualidade de serviço 2020. Como é normal, a versão do guia técnico, as alterações face ao ano anterior estão sempre devidamente assinaladas a amarelo, portanto, estão sempre sublinhadas estas alterações para que seja facilmente identificável estas alterações. Em relação aos ficheiros de reporte, no âmbito da qualidade de serviço 2020 não houve alterações de fundo, portanto não há qualquer informação adicional ou nova a recolher da vossa parte. No entanto, como é sempre necessário fazer pequenas correções, nomeadamente de prazos, de datas, de anos, a ERSA publicou uma nova versão do ficheiro da A e de AR, com a indicação AQS 2020 versão 1. Portanto, ainda não houve mais versões, mas é sempre importante utilizarem esta versão para reporte, porque tem realmente a designação do ano de 2020, tem a designação de novas entidades gestoras que apareceram também, que surgiram, e portanto é importante que vão buscar esta nova versão ao ficheiro, ao separador de ficheiros do módulo qualidade de serviço. Entrando verdadeiramente nas alterações ao guia técnico 22. Se o abriram, já devem ter reparado que uma grande alteração este ano tem a ver com o dado das juntas de freguesia que prestam o serviço. Se bem se lembram, desde a terceira geração, ou seja, desde 2016, que a ERSAR reporta ou recolhe esta informação, que é saber quais as juntas de freguesia que estão a prestar o serviço dentro da área de intervenção de uma entidade gestora. No entanto, até 2019, neste dado eram apenas reportadas as juntas de freguesia que tinham um protocolo ou um contrato interadministrativo assinado com a Câmara Municipal. A partir de 2020, este dado deve reportar todas as juntas de freguesia que estão efetivamente a prestar o serviço, independentemente de terem ou não o tal protocolo ou o tal contrato interadministrativo. Esta alteração resulta do esforço que a ERSAR implementou no âmbito da aprovação dos PCQAs 2020, em que tentou que as câmaras municipais ou que as entidades gestoras assumissem a totalidade da área da sua intervenção e, portanto, tentámos que as juntas de freguesia fossem sendo eliminadas, digamos assim. Portanto, esta alteração resulta desse esforço que foi desenvolvido pela ERSAR. Portanto, o que está assinalado a amarelo são as novidades, digamos assim, e o que está rasurado foi aquilo que deixou de fazer sentido face ao ano anterior. Um aspecto importante neste dado. Este dado é um dado ERSAR, portanto, se forem ao vosso portal no separador dados e olharem para o dado de A08 e de AR08, vão ver que já lá tem informação. Este é um dado que tem como origem a informação da ERSAR. O que lá consta neste momento do portal é a menor informação disponível na ERSAR, portanto, no âmbito dos reportes anteriores da qualidade do serviço e do âmbito da implementação do PCQA e da aprovação do PCQA, a informação que consta neste momento do portal é a melhor informação disponível na ERSAR. No entanto, pedimos a vossa especial atenção e que vejam o que é que lá consta e que depois confirmem se está correto ou não essa informação que está no portal. Se estiver correto, muito bem, não é preciso fazer mais nada. Se for necessário fazer alguma alteração, pedimos o vosso especial favor de mandarem um e-mail ao técnico que acompanha a EAG,
a dizer o que é necessário fazer a correção. Há alguma junta de freguesia que deixou de prestar o serviço, se falta alguma junta de freguesia que está a prestar o serviço, portanto, é realmente muito importante a vossa análise e a vossa visualização deste dado o mais rápido possível. Pronto. Esta alteração destes dois dados vão implicar alterações em todos os dados. Portanto, eu vou agora dar especial enfoque aos dados relativos aos alojamentos com serviço efetivo, onde havia antigamente uma nota a dizer que não deveriam ser incluídos os alojamentos com serviço disponível afetos em locais cujas juntas de freguesia tinham um contrato interadministrativo. Portanto, essa frase foi rasurada e foi colocada uma nova, que está devidamente assinalada em amarelo, para vos relembrar que vão ter que passar a reportar os alojamentos que estão a ser servidos pelas juntas de freguesia. Portanto, agora toda a informação da AQS tem que ser sobre a totalidade da vossa área de intervenção. O mesmo acontece no que diz respeito aos dados dos alojamentos com serviço disponível não efetivo. Mais uma vez, acontece também essa situação, foi rasurada a frase anterior e foi incluída uma nova para enquadrar a nova definição do dado. No que diz respeito aos dados do saneamento apenas, do que tem a ver com os alojamentos servidos por soluções individuais. Mais uma vez, foi rasurada a frase que dizia que não deveriam ser considerados os alojamentos localizados em juntas de freguesia que prestavam o serviço e foi incluída uma nova frase a dizer que devem incluir. Por último, temos então os alojamentos existentes. Mais uma vez, isto é um dado que é com proveniência da ERSAR, portanto é um dado que a ERSAR que reporta. Este ano a ERSAR teve em conta a informação que constava naquele dado dos alojamentos existentes, portanto se forem confirmar algumas situações, o dado de alojamentos existentes será diferente face aos anos anteriores, precisamente por causa disso, porque enquanto que o ano passado, por exemplo, retirávamos os alojamentos afetos às juntas de freguesia que tinham um contrato interadministrativo, este ano não, portanto vamos incluir todos os alojamentos que estão na área de intervenção da vossa entidade gestora. Portanto, mais uma vez, o dado atual que está no portal da qualidade de serviço, no dado DA13 e DAR18, é a melhor informação disponível na ERSAR, tendo em conta as juntas de freguesia e a área de intervenção da vossa entidade gestora. Mais uma vez, se houver alguma alteração no dado 08 ou se virem que há alguma coisa que não está correta, pedimos o favor de comunicarem ao técnico que acompanha a EG para procedermos à devida correção e alteração do dado. Enquanto que estes dados dos alojamentos tínhamos aquela notazinha amarelo a destacar esta alteração, os restantes dados não têm qualquer nota, portanto, nunca foi feita essa ressalva. No entanto, relembramos que as entidades gestoras devem contactar as juntas de freguesia e recolher a informação relativa à sua área de intervenção. Portanto, os restantes dados da A e da R devem incluir a totalidade da sua área de intervenção. Portanto, isto é uma alteração de fundo, mas é importante realmente que tenham esta nota no reporte da informação. Espero não ter sido muito confusa, espero ter sido suficientemente clara. No entanto, qualquer questão, qualquer dúvida que tenham, por favor, coloquem na janela de chat, que depois irá ser respondida no final das questões colocadas no momento da inscrição. Entrando então agora no esclarecimento das questões colocadas. Portanto, como foi referido há pouco, vou primeiro responder àquelas questões que foram colocadas no momento da inscrição. Como havia algumas perguntas muito relacionadas com o assunto, organizámos estas questões por assunto. Portanto, pode haver questões de uma entidade gestora aqui e depois mais à frente. Pedimos desculpa este desfazamento, mas achámos que era mais simpático até juntar tudo por assuntos e, portanto, respondemos a todas as questões por assunto. A primeira questão colocada tem a ver com o separador de recursos humanos pessoal da A e da R, em que a questão é a seguinte: existe um funcionário que no ano de 2020 só trabalhou o mês de janeiro, encontrando-se de baixa médica de fevereiro a dezembro de 2020. No número de meses ao serviço durante o período de análise, deve-se considerar 1 ou 12 meses. Portanto, esta é uma questão que levanta muitas dúvidas ao longo dos processos de reporte e é uma daquelas situações que na fase de validação e de auditoria muitas vezes obriga à alteração, porque
quando o colaborador, nem que trabalhe 15 dias do mês, digamos assim, ao longo do ano em análise, deve ser considerado os 12 meses afetos ao serviço. As únicas situações em que não devem ser considerados os 12 meses é quando o colaborador está de baixa de longa duração e que está de janeiro a dezembro ausente do serviço, portanto aí não entra efetivamente no reporte da informação, ou quando um colaborador entra ou sai do quadro, portanto se houver uma entrada de pessoal em junho ou uma saída de um colaborador em junho, então só devem ser considerados os 6 meses. Portanto, são estas as únicas situações em que os meses afetos ao serviço devem ser inferiores a 12 meses. Os meses de férias não contam, portanto, aquele mês de férias não conta, portanto, são sempre 12 meses afetos ao serviço. Espero ter respondido à questão. Qualquer dúvida que persista, por favor, coloquem no chat, que será depois esclarecida. Outra questão relativa ao pessoal tem a ver com a seguinte questão. Podemos considerar os trabalhadores em regime de prestação de serviços na folha RH Outsourcing? Esta questão está assim um bocadinho aberta, portanto eu vou tentar responder o melhor possível. Se o trabalhador tiver associada a uma atividade que consta naquela listagem de atividades no Guia Técnico 22, portanto, se vocês repararem na ficha do dado, existe uma série de atividades que devem ser consideradas ou não. Portanto, se esta prestação de serviços estiver incluída numa dessas atividades, então tem e deve. Portanto, deve ser efetivamente reportado essa prestação de serviços. Só que, lá está, tem a ver com a atividade que está aqui em causa. Portanto, isso é um aspecto importante que deve ser aqui referido. Outra questão relativa ainda ao pessoal tem a ver com o facto de contabilizar pessoas, mesmo que a 31 de dezembro já não sejam colaboradores da empresa. Pronto, eu aqui há bocado já dei assim alguma resposta a esta questão. Portanto, se o colaborador não está a 31 de dezembro porque saiu efetivamente do quadro pessoal da EAG, deve constar na sua listagem de pessoal, mas com os meses afetos que efetivamente trabalhou para a empresa. Supondo que este trabalhador saiu em setembro, por exemplo, no final de setembro, este colaborador deve lá constar na listagem do pessoal, mas com 9 meses afetos ao serviço. Portanto, este é uma das situações em que pode não constar os 12 meses afetos a este colaborador. No entanto, este ano, em 2020, houve o surgimento de novas entidades gestoras, resultantes de agregações, e começaram a sua atividade a meio do ano. Estas entidades gestoras têm que pedir a informação às câmaras municipais que deram origem à nova entidade gestora para poderem reportar a informação. Portanto, será a nova entidade gestora a reportar a totalidade do ano de atividade do serviço que foi prestado. Pronto, mais uma vez, espero ter sido suficientemente claro. Qualquer questão, por favor, coloquem no chat, que será posteriormente esclarecida. Outra questão, desta vez relativa às reclamações. Foi colocada a seguinte questão. Devem ser consideradas as reclamações feitas diretamente à ERSAR, que aparecem no portal da ERSAR e que, posteriormente, a ERSAR pediu esclarecimentos à EAG? Aqui a resposta é assim, é afirmativa. O dado ou o indicador que a ERSAR está a avaliar não tem a ver com o número de reclamações. Portanto, não é saber se têm muitas ou se têm poucas. O objetivo é ver a capacidade de resposta às várias solicitações que os consumidores fazem à EAG. Portanto, o que aqui estamos a avaliar é se a entidade gestora tem capacidade de resposta a todas as questões ou a todas as chamadas de atenção, podem não ser reclamações, podem ser chamadas de atenção relativas ao serviço, e, portanto, se tem essa capacidade para dar resposta. Portanto, a partir do momento em que a EAG tem conhecimento que houve um pedido de esclarecimentos, que houve uma sugestão, uma reclamação sobre a sua atividade, essa reclamação, essa sugestão deve constar também no reporte da qualidade de serviço. Portanto, todas as chamadas de atenção, como consta no guia técnico, devem ser reportadas na qualidade de serviço. Depois temos 3 questões relativas à reabilitação.
elas estão muito relacionadas umas com as outras, portanto eu vou, se me permitem, vou tentar explicar o racional do indicador da reabilitação e vou tentar responder às questões ao mesmo tempo, mas mais uma vez, se me escapar alguma coisa ou se não percebi efetivamente qual era a questão que estava a ser colocada, mais uma vez peço a vossa compreensão e que coloquem a questão então no chat desta sessão. Pronto. O indicador da reabilitação, tanto de condutas como de coletores, tem como universo de infraestruturas a serem avaliadas as condutas e os coletores com mais de 10 anos no ano em análise. Portanto, isto é um aspecto importante. Ou seja, no âmbito da qualidade de serviço de 2020, no dado comprimento médio de condutas, só vai contabilizar as condutas que foram construídas até 2009, porque efetivamente em 2020 já tinham os tais 11 anos necessários para serem avaliadas ou para serem incluídas no universo do dado deste ano. Isto é um aspecto importante. Outra situação que também nós, no momento da validação e das auditorias feitas às entidades gestoras, verificamos. As entidades gestoras muitas vezes têm a tendência de, no ano em que fazem a reabilitação da conduta, portanto, se fizeram a reabilitação de 2 km de uma conduta em 2020, têm a tendência de alterarem logo o ano de construção para 2020. Mas não é isto que se pretende. O que nós pretendemos é que, no ano em que é feita a reabilitação, esse troço de conduta mantenha o ano de construção original. Porque só assim é que esse troço entra no dado comprimento médio de condutas com mais de 10 anos. Portanto, em 2020, portanto, no ano em que a conduta ou o coletor é reabilitado, no reporte de qualidade de serviço, deve manter o ano de construção original. Só no ano seguinte, portanto, só quando forem reportar a qualidade de serviço de 2021, é que esses 2 km passam a ter ano de construção 2020. Pronto, isto é uma questão importante também que muitas vezes reparamos que no ano em que estão a reabilitar, automaticamente alteram o ano de construção. Portanto, e não é isso que se pretende. Eu estou a olhar para as perguntas e penso que terei respondido tanto ao indicador relativo à reabilitação de redes de águas e aos procedimentos a ter em conta na reabilitação de condutas. Portanto, condutas e de coletores são estes os dois procedimentos que têm a ter em conta quando reportam a informação. A pergunta do meio tem a ver com a informação do dado DA17B, condutas reabilitadas nos últimos 5 anos, reportado no ano anterior, passa ao dado DA15B, comprimento total de condutas. Portanto, eu penso que aqui deve ter havido aqui alguma confusão com a designação do dado DA15B, porque o comprimento total de condutas é independente da reabilitação ou não, portanto é a extensão total de condutas ou de coletores que a AG está a operar naquele ano em causa. O que penso que aqui deveria estar a ser questionado era se, como há bocado eu referi, o troço reabilitado em 2020 passa ou não a ser contabilizado no dado comprimento médio de condutas ou de coletores. Portanto, no ano em que é reabilitado, mantém-se a ser reportado no dado complemento médio de condutas, porque tem mais do que 10 anos e é para vermos qual era o universo de condutas com mais de 10 anos que a AG estava a operar no ano em análise. Portanto, espero ter já respondido às 3 questões, mas mais uma vez, qualquer questão que tenham, por favor, coloquem no chat para esclarecer qualquer dúvida ou algum aspecto que não tenha ficado suficientemente claro. Depois entramos em assuntos mais diversos, digamos assim, já não são tão tipificados. Foi colocada uma questão por uma entidade gestora que indica que todos os anos existe muita dificuldade em obter o dado de AA12B, alojamentos com serviço disponível não efetivo, e pergunta se existe alguma forma mais expedita de reportar. Ora, muito bem, o dado do DA12B corresponde então àqueles alojamentos que, apesar de terem a rede disponível a menos de 20 metros, continuam a não usufruir do serviço tanto de abastecimento como de saneamento. Uma maneira expedita, e uma vez que já estamos a reportar esta informação há tantos anos, não é? Portanto, desde 2011 que estamos a reportar a informação do indicador de acessibilidade física ao serviço, uma maneira expedita é olhar para os dados do ano anterior e garantir que a soma dos dados dos alojamentos com serviço efetivo e os alojamentos com serviço disponível não efetivo é, no mínimo, igual à soma destes dados do ano passado. Portanto, se não houver expansão de rede, não é, de um ano para o outro,
no mínimo estes dados têm que ser iguais, porque não há alojamentos que deixam de ter o serviço efetivo, não é? ou o serviço disponível. Portanto, o serviço efetivo podem deixar de ter, mas o disponível está lá sempre, porque a conduta está lá sempre, o ramal está lá sempre e, portanto, uma boa maneira de ver se está correto ou não, e é realmente uma das validações que os técnicos da ERSAR fazem quando estão a fazer a auditoria, é realmente olhar para a soma desses dois dados, do 11 e do 12, e ver se está igual ou superior à da soma do ano anterior. Portanto, isto é logo uma boa maneira. Outra questão também que pode ser utilizada são as notificações. Portanto, se houver expansão da rede de um ano para o outro, a entidade gestora deverá ter notificado os proprietários a dizer que nesta zona passou a haver serviço disponível e, portanto, esta também é um bom instrumento para a recolha do dado dos alojamentos com serviço disponível não efetivo, porque sabendo os que estão com serviço efetivo, a diferença será então os que ainda não se ligaram. Portanto, eu penso que estas são as duas melhores dicas que nós podemos dar neste momento para o cálculo deste dado. Mas, mais uma vez, qualquer questão, qualquer dúvida, por favor, coloquem. Outra questão tem a ver com o que é que portanto, será a necessidade de se clarificar as situações em que se considera existir um colapso de um coletor. Uma reparação, substituição de um coletor é considerado colapso? Ora, muito bem, eu aqui peço ou relembro que o Guia Técnico 22 apresenta um anexo, que é o anexo A7, que tem a ver com as terminologias e tem a ver com as definições de dados e de conceitos, pronto, digamos assim, que é o que está em causa. E no anexo A7 refere que o colapso corresponde à perda de capacidade de carga de um coletor que resulta na sua destruição e que o colapso pode ser total ou parcial. Assim, a resposta a esta questão é: se efetivamente o coletor deixou de ter capacidade de transporte de águas residuais, deve ser considerado como um colapso. Pronto. Há muito aquela ideia de colapso só quando aquela imagem que me surge logo na cabeça foi um colapso que ocorreu há uns anos aqui em Lisboa, em que caiu um autocarro dentro de um coletor. Né? Portanto, isso não há dúvidas, é um colapso, não há dúvida nenhuma, mas também se houver algum colapso de um coletor de menor dimensão, mas que efetivamente incapacite o transporte de águas residuais, portanto, isso também é considerado um colapso. Portanto, se houve a necessidade de reparar ou de substituir um coletor, porque deixou de ter capacidade de transporte das águas residuais, deverá ser considerado como um colapso. Mas, mais uma vez, relembro então as terminologias e as definições que constam no Guia Técnico 22 que podem ajudar a esclarecer este tipo de questões e de dúvidas. Outra questão que foi apresentada tem a ver com a classificação das hectares e de fossas sépticas coletivas. Pronto. Aqui, conforme consta também na nota do dado das fossas sépticas coletivas, pode haver aqui alguma diferenciação de classificação das instalações de tratamento face à classificação que a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, que é a Autoridade Ambiental, possa dar à instalação. Apesar de uma instalação poder ter só um tanque de equalização, uma decantação e depois uma deposição a jusante, se a APA, na sua licença de descarga, classificar essa instalação como hectare, deixa de ser classificada na qualidade de serviço como fossa séptica coletiva e passa a ser classificada como hectare. Portanto, pode haver, de facto, esta diferenciação entre o tipo de tratamento e o tipo de instalação. Mas pronto, como a APA é a autoridade ambiental, a ERSAR tem que seguir as indicações da APA. Portanto, pode haver realmente aqui esta reclassificação como a entidade gestora refere. Portanto, se efetivamente não houver licença e se houver realmente uma fossa séptica, deverá ser classificada como fossa séptica coletiva. Se por acaso tiver uma licença de descarga e que lá indica que é um hectare, deverá ser classificada como hectare. Pedimos desculpa por esta possível confusão e possível causa de confusão e de dúvidas, mas pronto, foi esta a metodologia definida pela ERSAR para ir ao encontro da definição da autoridade ambiental. Depois a EG questiona se com esta reclassificação o dado
de AR53B, que é a água residual tratada em estações de tratamento, vai sofrer alterações e é para considerar apenas volumes consumidores domésticos. Pronto. Aqui, em relação ao dado 53B, vai efetivamente sofrer alterações, porque o dado só contabiliza o volume de águas residuais tratadas em hectares. Portanto, se uma fossa séptica coletiva passar a ser classificada como hectare, o volume que lá está vai passar a ser contabilizado neste dado e, portanto, vai haver aqui alteração, efetivamente, do volume face aos anos anteriores. No entanto, devem ser considerados todos os volumes que são tratados nestas instalações e não só os domésticos. Portanto, é todo o volume que entre num hectare deve ser contabilizado no dado água residual tratada em estações de tratamento, independentemente se for doméstico ou não doméstico. Portanto, aqui não há essa diferenciação. Outra questão tem a ver com o dado 54B, água residual faturada, também se consideram apenas os dados relativos aos consumidores domésticos. Não, senhor. Aqui, mais uma vez, devem ser considerados todos os volumes de água residual faturada, independentemente da classificação do consumidor. Portanto, aqui é ir ao vosso programa de gestão de clientes, à faturação e ver qual foi o volume que foi efetivamente faturado de saneamento de águas residuais. Pronto, só para relembrar, a única diferença entre domésticos e não domésticos é nos alojamentos, está bem? Aí é que é feita a diferenciação, em que só é necessário reportar, ou que só é que a definição do próprio indicador necessita que só sejam dada a informação relativa aos alojamentos familiares clássicos. Portanto, é o único aspecto onde nós avaliamos parte dos vossos clientes. O resto do sistema de avaliação da qualidade do serviço é a totalidade dos vossos clientes, portanto, é domésticos e não domésticos. Espero ter, mais uma vez, sido suficientemente clara, mas qualquer dúvida, por favor, coloquem. E depois havia uma questão de uma entidade gestora que era balanço hídrico. Ora, muito bem, isto é um assunto que me é especialmente caro e, portanto, eu podia estar aqui horas a falar de balanço hídrico, mas eu não posso, portanto tenho aqui outras questões para responder, mas no entanto gostaria só de destacar aqui algumas questões que podem estar aqui a levantar dúvidas no reporte da qualidade de serviço. Mais uma vez, relembrar que o Guia Técnico 22 tem um anexo que se chama Definições relativas às componentes do balanço hídrico, onde consta este quadro que estou aqui a apresentar, onde tem todas as parcelas que são necessárias para o cálculo deste quadro, deste balanço, tem indicação do que é que deve ser considerado ou não considerado em cada uma destas parcelas e, portanto, peço a vossa especial atenção para esse anexo, portanto, porque ajuda muito a tentar esclarecer o que é que deve ser contabilizado ou não. Passando assim, de uma maneira muito rápida aqui, os olhos das várias parcelas do balanço hídrico. Onde é que existe normalmente falha de informação e que pode inviabilizar o cálculo deste balanço hídrico? É logo aqui na parcela de água que entra no sistema. Portanto, aqui neste dado a água entrada no sistema corresponde ao somatório do volume de água captado das vossas captações, das vossas instalações, e do volume que é importado de outras entidades gestoras. E, portanto, aqui a fiabilidade mínima do dado exige que este volume corresponda, no mínimo, a 50% do volume sujeito a medição face ao total de água que entra no vosso sistema. Portanto, supondo que vocês têm captações de água onde não existe a medição de caudal e importam água, portanto, têm que garantir, ou só é possível reportar ou calcular este dado se metade do volume de água que entra no sistema é sujeito a medição. Portanto, isto foi para tentar também ganhar alguma robustez, o balanço hídrico, porque estarmos a permitir que entidades gestoras com 100% de água estimada, água captada estimada, e depois estar a definir perdas e água não faturada, isso assim, com um grau de incerteza tão grande, portanto, definimos no mínimo 50% da água que entra no sistema tem que ser sujeito a medição. Mesmo assim, podem-me dizer, sim, 50%, mesmo assim, ainda dá aso, realmente aqui há muitos erros. Dá, é um facto, mas pronto, tentamos, à medida que as gerações forem evoluindo, se calhar vamos sendo mais exigentes. Mas achámos que nesta terceira geração iríamos definir então os 50% da água que entra no sistema. Pronto. Tendo então este volume de água que entra no sistema
e indo ao vosso programa de gestão de clientes, buscar a água que é faturada, conseguem automaticamente chegar ao volume da água não faturada. Portanto, este dado corresponde à diferença entre a água que entra no sistema e a água que é faturada. Pronto. Ficamos logo aqui com estes valores devidamente determinados e calculados. Depois, quando chegamos aqui às parcelas interiores, digamos assim, temos aqui algumas parcelas que são sujeitas à medição e, portanto, não há dúvida. Temos, por exemplo, o consumo faturado medido, que realmente é ir ao vosso programa de gestão de clientes e ver o que é que consta lá, como sendo faturado e medido. O consumo faturado não medido corresponde ao vosso programa de gestão de clientes, àquele volume que não foi sujeito à medição, portanto foi faturado, mas foi faturado com base em estimativas. E depois, quando entramos nestas parcelas de água não faturada, muitas vezes entramos em estimativas. Portanto, aqui depois temos que chegar a algumas estimativas. Consumo não faturado medido, este não, portanto, se é medido tem este valor com exatidão, portanto, sabem, normalmente corresponde a consumos próprios da entidade gestora, corresponde a consumos em piscinas municipais, portanto, são pontos de consumo da própria entidade gestora que têm um medidor de caudal instalado. E depois, a partir daqui, é que começamos, então, com as estimativas. E aqui a ERSAR, para garantir, mais uma vez, alguma harmonização e alguma homogeneização de critérios e de conceitos, foi apertando algumas regras no reporte destes dados. Nomeadamente, o uso não autorizado. A nossa experiência nos anos anteriores era que as entidades gestoras usavam esta parcela, muitas vezes, para diminuir, digamos assim, o volume de perdas reais. Diziam que, eu uso não autorizados, eu sei que tenho 20% de água que é roubada. Mas depois não tinham capacidade ou não tinham evidências que nos garantisse que efetivamente existia tanto roubo de água. Pronto, desculpem a expressão, mas realmente é o que se passa aqui. O uso não autorizado corresponde a roubos de água. E, portanto, para não haver esta diferenciação tão grande de algumas entidades gestoras que davam percentagens muito elevadas, outras diziam que não sabiam e, portanto, não reportavam nada, a ERSAR, quando definiu a terceira geração, definiu que a EG só pode reportar volumes neste dado se resultarem de ações de fiscalização por parte da EG. Portanto, temos sido alvo de várias críticas sobre este assunto, sobre esta definição, mas tentámos ser o mais justos e o mais corretos com todas as entidades gestoras. Portanto, assim, todas estão em pé de igualdade. Se fizerem ações de fiscalização, se detectarem muito bem, podem aqui reportar. Se não tiverem este procedimento, se não tiverem este procedimento de fiscalização, se não andarem em cima destas situações, irão então a ser penalizadas, digamos assim. Pronto. Este é um dado que é alvo de muitas críticas, mas que pedimos que compreendam também aqui a posição da ERSAR, qual foi este objetivo e porquê destas restrições, digamos assim. Outro dado que nós também tivemos que definir regras foi as perdas de água por erros de medição. Aqui, mais uma vez, este dado era muitas vezes usado para diminuir o valor das perdas reais, em que davam, por exemplo, perdas de água de 20%, quando a legislação impõe um valor máximo de 6%. E, portanto, também não nos pareceu correto estarmos com valores tão diferentes de EG para EG. E, portanto, depois havia algumas entidades gestoras que, cientes da legislação, davam os 6%, e havia algumas entidades gestoras que mandavam, assim, valores elevadíssimos, tendo em conta também que o parque de contadores que estão realmente a gerir, muitas vezes está envelhecido e podem, efetivamente, ter erros superiores àquilo que deviam ter. Mas pronto, mas de qualquer maneira temos que nos cingir à legislação. Assim, a ERSAR definiu então que só pode ser considerado no máximo 6% do consumo faturado medido, portanto, o volume que é medido só podem definir no máximo 6% desse volume, ou se tiverem um estudo do vosso parque de contadores onde efetivamente evidenciem que a percentagem de erro é superior aos 6%, devem então anexar esse estudo aos separadores ficheiros do portal da ERSAR e indicar então qual é a percentagem de erro que foi verificado no vosso parque de contadores. Atenção que este estudo
carece de representatividade de todos os contadores, de todas as idades, de todos os diâmetros, de modo a que efetivamente se consiga definir ou determinar qual a percentagem de erros que efetivamente estão associados ao vosso parque de contadores. Pronto. Mais uma vez, é um dado que temos sido bastante criticados, mas que definimos estas regras, mais uma vez, para tentarmos sermos justos com todos e para tentarmos ter alguma robustez no dado que estamos a reportar e a calcular. Depois temos o dado das perdas reais, em que aqui é efetivamente corresponde à diferença depois entre o que é água não faturada, menos o consumo não faturado, as perdas aparentes e determinamos as perdas reais. Pronto, este dado é realmente a última parcela que é determinada, tendo em conta o cálculo das restantes parcelas. A EG poderá depois fazer aqui uma distribuição das perdas reais por tipo de perdas reais, portanto, tendo em conta se face ao conhecimento que tem do vosso sistema, se estas perdas ocorrem mais nos reservatórios, se ocorrem nas condutas, nos ramais, portanto, esta distribuição depois já é um bocadinho caso a caso das vossas entidades gestoras, do vosso sistema e do conhecimento que têm do vosso sistema. Portanto, eu penso que percorri as parcelas todas do balanço hídrico, espero ter ido ao encontro da questão que estava efetivamente em causa quando foi colocada assim esta questão balanço hídrico, espero ter ido ao encontro, no entanto, se bati ao lado, como se costuma dizer, se não respondi ao que era pretendido, peço-vos o favor de colocarem a questão na vossa janela de chat para que eu possa tentar esclarecer então a questão. E relembrar então o tal anexo, onde tem todas as definições, o que é que deve ser considerado, o que é que não deve ser considerado. Relembrar também que a ERSAR tem na sua série Guias Técnicos um guia técnico relativo a perdas reais, onde ajuda a preencher este balanço hídrico, portanto também relembrar esse guia técnico, portanto, e que vos pode ser útil na definição e no cálculo destas parcelas, portanto relembrar também esse documento. E penso que assim, balanço hídrico, assim que me venha à cabeça, não tenho assim mais indicação nenhuma. Sendo assim, eu já terminei as questões que foram colocadas no âmbito da inscrição, iria pedir ajuda então aqui à minha colega, a Joana Cardoso, vou agora aqui, se me permitem, vou olhar aqui um bocadinho para o lado, peço desculpa, que é para seguir então as questões que foram sido colocadas ao longo da sessão e ver se existe alguma questão que tem. Muito bom dia a todos, temos aqui vários participantes, muito obrigada pela vossa participação, antes de mais. E vamos então aqui ver se existe aqui alguma questão. Temos aqui uma pergunta, sim senhora, da engenheira Inês Fernandes das Águas do Sado. No caso de uma reclamação sobre o mesmo assunto que seja feita por diferentes meios, por exemplo, por e-mail e livro de reclamações eletrónico, ou por e-mail e o website, devemos preencher duas linhas distintas, considerando assim duas reclamações? Pronto, aqui, mais uma vez, como há bocado referi, nós não estamos aqui a ver o número de reclamações, têm muitas ou poucas, estamos a ver realmente qual é a capacidade de resposta. E, apesar de haver alguns consumidores que são um bocadinho exigentes e estarem a bombardear em todos os meios, eu aqui peço a vossa compreensão e realmente devem reportar as duas vezes, porque devem responder as duas vezes. Portanto, a pessoa quando faz a reclamação por e-mail e por livro de reclamações eletrónico, está à espera de receber também uma resposta nos dois meios. Portanto, pedimos desculpa, realmente é um bocadinho incómodo e um bocadinho aborrecido, mas é o que nós estamos a avaliar neste indicador, é efetivamente ver a capacidade de resposta aos vários contactos e às várias questões que vos são colocadas. Portanto, aqui, sim, são duas linhas e duas respostas, porque consideramos que o reclamante está à espera de receber resposta das duas vertentes, digamos assim. Depois vamos ver se existe outra questão. Temos aqui outra questão da engenheira Vera Batista, da Câmara Municipal de Mértola. A nossa maioria de reclamações são a informar que o olho de boi está a perder água ou falta de pressão. Nós, nestes casos, nunca respondemos ao cliente uma vez que nos dirigimos ao local para corrigir a situação. Achamos que não faz sentido enviar um e-mail ao ofício a informar o cliente. Como não respondemos, temos sempre uma pontuação baixa neste indicador. Como devemos proceder neste caso? Ora, muito bom dia. Aqui a questão é a seguinte. Mais uma vez, como eu referi, se a pessoa faz a notificação por escrito,
EG deverá realmente resolver a situação, como fazem muito bem, mas depois deverá enviar, nem que seja um pequeno e-mail, a dizer que a situação foi resolvida no dia tantos, pelas tantas horas. Pronto. Assim fica o processo fechado, digamos assim, porque assim sabem que foram lá, está resolvido e que não há dúvida. Até para a vossa gestão interna, digamos assim, conseguirem controlar melhor as situações. Mais uma vez pode ser um bocadinho incómodo, mas realmente é o melhor procedimento interno até para gestão do serviço. No entanto, se estas notificações forem feitas por telefone, ou se, por exemplo, se há alguém que se desloca às vossas instalações e é um colaborador vosso que faz um registro, uma folha de intervenção, isso não é considerado como reclamação, como sugestão. Portanto, é só quando recebem um e-mail, uma notificação no vosso site. Portanto, quando a pessoa escreve a reportar uma situação, é que carece de uma resposta. Se for uma comunicação por telefone ou presencialmente, não é necessário fazer o reporte, tanto como reclamação, ou sugestão, ou como resposta. Portanto, tem a ver com esta situação. Portanto, se a pessoa escreve, está à espera de uma resposta. Portanto, é um bocadinho o entendimento que deve ser tido em conta no cálculo deste indicador. Outra questão da engenheira Catarina Figueira: no caso de um município fazer 2 reclamações no livro de reclamações eletrónico sobre o mesmo assunto, mas com menos de 2 semanas de diferença, faz-se na mesma os 2 registros. Exatamente, como há bocado referi, pronto, há alguma insistência da pessoa, de facto, mas deve ser sempre considerado, portanto, a partir do momento em que existe uma referência nova de uma folha de reclamações, é considerada uma nova reclamação, portanto, deverá ser respondida. O que vocês podem fazer na resposta é, no âmbito da resposta, fazer referência às 2 reclamações e, portanto, respondem só uma vez, mas que ficam respondidas as 2 reclamações. Uma questão do engenheiro Nelson Lourenço, do município de Vila Velha de Ródão: foi prática generalizada conceder benefícios ao nível do tarifário na altura de Covid por diversos descontos aplicados. Os consumos serão contabilizados como consumos autorizados não faturados, consumo não faturado medido, ou entram no componente de consumo autorizado faturado como normalmente. Pronto. Eu aqui, se percebi bem a questão, portanto, houve derrogações de faturação, portanto, houve, como é que eu ia dizer isto, de maneira a ver se não crio confusão. Portanto, descontos aplicados. Pronto. Se calhar, em vez de pagarem os 10 metros cúbicos, pagavam só 5 metros cúbicos. Pronto, penso eu que seja isso. Portanto, aqui o que a entidade gestora deverá contabilizar é que no consumo autorizado são os 10 metros cúbicos, não é? Portanto, vocês sabem que efetivamente aquele cliente consumiu 10 metros cúbicos, no entanto, só faturaram 5. Portanto, o que vai ser considerado como água faturada é os 5 metros cúbicos e não os 10. Pronto, eu penso que será este o entendimento. No entanto, como logo à tarde vai haver uma sessão de reporte de contas, e para não haver depois aqui discrepâncias entre a informação da qualidade de serviço e do reporte de contas, se calhar depois convém que esta questão seja também avaliada depois nos colegas da reporte de contas e depois iremos então esclarecer de maneira mais concisa. Mas aqui no âmbito do balanço hídrico, diria que dos 10 metros cúbicos daquele cliente, se só foram faturados 5, então consumo faturado 5, consumo autorizado 10. Portanto, será esta a terminologia a ser considerado no reporte da qualidade de serviço de 2020. Depois a engenheira Ana Luísa Silva, da Câmara Municipal de Meilhada: o número de meses ao serviço no separador RH varia com a efetiva presença no serviço, certo? Se um colaborador fica um mês de baixa, coloca 11 meses, correto? É que não há problema nenhum. Eu repito outra vez a explicação. Portanto, quando um colaborador trabalha um único mês, porque os restantes 11 meses está de baixa, no âmbito da qualidade de serviço, deverá ser reportado os 12 meses afetos ao serviço. Porque nós o que aqui estamos a avaliar é a dimensão do quadro pessoal da entidade gestora e não propriamente as despesas ou os encargos que tenham com o pessoal afeto ao serviço. A única situação em que um colaborador não surge no reporte é quando está de baixa de longa duração e teve de janeiro a dezembro fora do serviço. Ou seja, se entrou de baixa em dezembro do ano de 2019 e só retomou ao serviço em janeiro de 2021, é que esse colaborador aparece na qualidade de serviço com 0 meses afetos ao serviço.
Noutras situações, nem que trabalhe um mês, deverá ser sempre contabilizado os 12 meses afetos ao serviço. Outra situação é que pode ser menos do que 12 meses, é quando um colaborador entra no quadro do pessoal da EAG ou sai do quadro do pessoal da EAG. Um colaborador que entre em julho, a 1 de julho, no reporte de qualidade de serviço, deverá aparecer com 6 meses afetos ao serviço. Se o colaborador saiu em setembro, por exemplo, no final de setembro, deverá aparecer com 9 meses afetos ao serviço. Portanto, são estas as situações em que deverá aparecer menos de 12 meses afetos ao serviço. Espero ter esclarecido a questão. No entanto, qualquer dúvida que surja, por favor, deverá ser colocada. A Joana já tinha respondido, muito obrigada, à minha moderadora, mas o que espero é que tenha respondido a mesma coisa, mas respondemos de certeza a mesma coisa, portanto não há qualquer problema. Outra questão da engenheira Ana Luís Silva, da Câmara Municipal de Milhada: como classificar corretamente o tipo de ocorrência, falha ou avaria 35 e 36? Ora, muito bem. Aqui o que se passa é o seguinte: uma falha corresponde efetivamente àquelas situações em que a pessoa em casa abre a torneira e não existe água. Portanto, isto é uma falha de abastecimento. É quando há interrupção de fornecimento de água, que pode resultar de uma avaria ou não. Portanto, são situações diferentes e que são devidamente enquadradas em situações diferentes. Portanto, uma falha é uma interrupção de abastecimento. Uma avaria é uma ruptura, por exemplo, numa conduta que obriga a intervenção. E que essa intervenção pode implicar ou não interrupção de abastecimento, porque pode haver um reservatório jusante que mantenha a capacidade de reserva e que não vá implicar uma interrupção de fornecimento. Outra situação é que a vossa rede seja suficientemente malhada para que, se houver uma interrupção ou uma avaria num ponto, a rede funcione de maneira a que continue a abastecer água a todo o sistema. Portanto, uma avaria pode dar origem ou não a uma falha, e a falha pode realmente ter origem ou não numa avaria. Portanto, sendo assim, são coisas diferentes. No reporte da qualidade de serviço, no ficheiro, o que nós temos lá é a hipótese de ser avaria com falha. Portanto, se houve uma avaria que deu origem à falha, para vos evitar estar a duplicar essa informação, essa ocorrência, permitimos que indiquem logo que foi uma avaria que deu origem também a uma falha. Portanto, são coisas diferentes, mas que, para vos simplificar, achamos nós, o vosso reporte, tentámos então permitir essa simplificação para não ter que duplicar a ocorrência. Portanto, mais uma vez, espero ter sido suficientemente clara, mas, mais uma vez, se não, peço que insistam, por favor, na pergunta. Depois tinha a ver aqui com a questão se a sessão seria gravada ou não. A Joana já respondeu também. Portanto, esta sessão está a ser gravada e irá ser depois disponibilizada no canal do YouTube da ERSAR para que seja possível a consulta sempre que seja necessário. Temos outra questão da engenheira Marta Bull, da Câmara Municipal de Serpa. A minha questão é sobre o reporte do número de ramais. Devem ser contabilizados apenas ramais domésticos ou devemos incluir... Desculpa, fiquei sem o meu ecrã, mas já voltou. Portanto, se devem contabilizar apenas ramais domésticos ou devemos incluir os de sistema de rega, comércio e industrial? Pronto, o número de ramais, conforme consta no Guia Técnico 22, é para reportarem a totalidade de ramais em carga, independentemente de serem domésticos, comerciais, de rega. Portanto, é efetivamente o número de ramais que a EAG opera. Portanto, tem que estar em carga, portanto, tem que estar em funcionamento, mas que devem ser reportados todos os ramais afetos ao serviço tanto de águas de AA como de AR. Portanto, aqui a definição é exatamente a mesma. Portanto, são todos os ramais afetos ao sistema. Depois temos uma questão da engenheira Elizabeth Benedito, da Câmara Municipal de Aljustrel, relativamente às perdas resultantes dos extravasamentos dos reservatórios. Qual a melhor metodologia para calcular ou estimar essas perdas? Obrigada. Pronto, aqui mais uma vez tem muito a ver com o conhecimento que vocês têm do vosso sistema. Portanto, se sabem que a grande percentagem de perdas que ocorre no vosso sistema é nestes pontos dos reservatórios, podem afetar uma percentagem superior
aqui aos extravasamentos. Mas aqui não há regras, aqui tem muito a ver com o conhecimento do vosso sistema e de saber em que pontos é que são os pontos mais sensíveis em relação a perdas. Mais uma vez, relembra que o tal guia técnico de apoio que a ERSA publicou, de apoio ao cálculo das perdas reais, é onde também tem dicas, digamos assim, para determinação destes valores. Mas, mais uma vez, este tipo de desagregação já não é tão necessário para a qualidade do serviço, é mais para o conhecimento do vosso sistema, porque o que a ERSA usa no cálculo do indicador são as perdas reais e que corresponde à totalidade, ao somatório destas 4 parcelas. Portanto, é mais para a vossa gestão e não tanto para a ERSA, portanto porque o que a ERSA olha é mesmo para os dados das perdas reais totais e não para saber se é nas condutas, se é nos ramais. Portanto, nós não estamos ainda a chegar a esse ponto de detalhe, a esse nível de detalhe. Depois temos aqui uma questão anónima no que diz respeito ao reporte A, como preencher o fecheiro condutas. Pronto, eu aqui vou então, se me permitem, vou então ao fecheiro de AA e vou então aqui à folha condutas e mostrar-vos então aqui o que está aqui em causa. Pronto, aqui a entidade gestora deverá preencher então a designação do município, da área de intervenção da EG, a freguesia ou o subsistema, porque aqui depois depende como tem o vosso cadastro, o vosso sistema de informação geográfica, se está definida por zonas de abastecimento, por freguesia, por subsistema. Portanto, aqui a ERSA disponibilizou estas duas hipóteses para facilitar o vosso preenchimento. Portanto, depende como vocês têm o vosso cadastro e o vosso SIG para saber como é que vão de reportar. Aqui corresponde ao complemento total de condutas ou do sistema ou da freguesia que foi efetivamente identificada. Vamos pôr, por exemplo, 20 km, porque, supondo que corresponde a uma urbanização que foi construída no mesmo ano, com o mesmo material, com o mesmo diâmetro, podem pôr tudo numa única linha. Portanto, aqui, cada linha deverá contabilizar o mesmo ano de construção, vamos assumir que foi 1990, que foi com o mesmo material e que tem o mesmo diâmetro. Pronto. Cada linha deve então refletir o mesmo ano de construção, o mesmo material e o mesmo diâmetro. Portanto, não é necessário estar desagregado depois em 10 linhas ou coisa assim, ou por condutas. Portanto, o importante é que cada linha represente que tenha as mesmas características. E porquê? Para depois facilitar o cálculo das parcelas utilizadas para o cálculo do IV, que é um índice que está em revisão, portanto, vai continuar a não ser avaliado, vai continuar a aparecer em NA. A ERSA ainda está a recolher a informação que é necessária para fazer a definição mais correta e para poder disponibilizar depois um valor de IV correto e ajustado. Portanto, mas pedimos mais uma vez a vossa colaboração para reportarem toda a informação que tenham, de maneira a facilitar o nosso trabalho e para nos permitir afinar este índice o melhor possível. Portanto, é necessária esta informação. E assumindo que destes 20 km, em 2020, houve efetivamente 2 km de condutas que foram reabilitadas. Portanto, mais uma vez, relembro que se foram reabilitadas este ano, deve ser mantido o ano de construção da rede. Portanto, é este um dos aspectos importantes que tem a ver com, efetivamente, esta questão da reabilitação. Pronto. Supondo que no ano passado a EG reabilitou 4 km de conduta. Vamos assumir, então, que aqui vamos pôr 4 km, que é outra conduta, foi construída em 2019, como foi reabilitada em 2019, passou a ter o ano de construção de 2019 e passa a construir e a reportar a informação como deve ser. Pronto. É apenas esta a única ressalva que é necessário ter no preenchimento da folha de condutas e de coletores, que tem efetivamente a ver com o facto de cada linha ter que ter as mesmas características. E no caso de haver reabilitação deste ano, portanto, é em 2020 manter o ano de construção igual.
Se foi no ano passado, alterar então o ano de construção para o da reabilitação. Pronto, espero ter respondido às questões. Vou só ver se, entretanto, há aqui mais questões. Estou aqui a ter indicação que não, portanto... Também estamos aqui com alguma limitação de tempo, porque daqui a um bocadinho às 11h30 temos a sessão de esclarecimentos da minha colega, da Joana Cardoso, relativa aos resíduos. Mas, de qualquer maneira, se me permitirem, só para eu tentar aqui ver... Depois temos aqui outra questão que também tem a ver com o histórico de reabilitações. Pronto. Aqui, em relação ao histórico de reabilitações, se referir apenas que, no âmbito da qualidade de serviço de 2020, o que vão reportar é apenas o que foi reabilitado, efetivamente, no ano de 2020, porque o portal da ERSAR já tem o histórico dos 4 anos anteriores, portanto, não tem que se preocupar com o que foi reportado no ano anterior. Portanto, aqui na coluna, se me permitem só um bocadinho, aqui na coluna Q, só vão reportar o que foi efetivamente reabilitado em 2020, está bem? Portanto, tudo o que é histórico já está no portal da ERSAR. Depois eu penso que aqui havia aqui uma questão de coletores, quando existem diferentes materiais, como responder. Portanto, aqui acho que já respondi quando coisa tem a ver com a desagregação por linhas. Portanto, a partir do momento em que há um material diferente, um diâmetro diferente, uma construção diferente, deverá ser reportado em linhas diferentes. Pronto. Em relação às condutas de fibrocimento e de coletores de fibrocimento, sim, o preenchimento deve ser mantido igual ao do ano anterior, portanto, fazer a ressalva daquilo que iriam substituir e destacar essa célula. Eu peço desculpa que eu já estou a acelerar um bocadinho, mas é que realmente estou já aqui com a indicação que tenho que acabar, mas gostava de responder a todas as perguntas. Pronto, o IVI está a aparecer NR este ano, portanto, alguns dados, algumas entidades todas estão a ter estes dados como NR porque não têm a informação necessária para, ou detalhe suficiente para que para o cálculo, mas mais uma vez relembro que este IVI não é calculado, não é reportado, portanto, é mais para a ERSAR ter informação para, numa quarta geração, implementar efetivamente de vez e como deve ser este IVI. Portanto, é mais uma maneira de recolher informação para afinarmos e apurarmos, mas pronto, basta haver uma linha em que não existe valor e, portanto, estes dois dados ficam logo como NR, mas pronto, peço-vos que não se preocupem com essa situação, não são penalizados, que estes NRs nunca vão aparecer na vossa ficha. E penso que ainda aqui temos algumas questões, reclamações do mesmo cliente, pela mesma via, portanto, acho que já respondi, portanto, tem que ser sempre respostas, podem depois fazer a referência ao número das reclamações. Eu, se calhar, iria-vos pedir desculpa, mas iríamos ficar com, portanto, nós ficámos com todas as questões que foram aqui elencadas no chat e durante o dia de hoje ou da manhã iríamos então colocar as questões que não foram respondidas hoje por falta de tempo, estamos mesmo já a ficar um bocadinho limitados com o tempo. Iremos depois colocar então estas questões no fórum da qualidade do serviço e que será depois posteriormente reportado. Peço desculpa que eu estava à procura da apresentação e agora não a encontro. Mas, portanto, iríamos ficar então com estas questões que não ficaram, julgo que não são muitas as questões que ficaram por responder, mas de qualquer maneira comprometemos hoje ou amanhã a colocar estas questões no fórum da qualidade do serviço, pelo qual peço realmente a vossa especial atenção e que vão hoje ainda, se possível, ou já agora, ir ao portal da ERSAR, no módulo fóruns, ativar e subscrever todos os tópicos do fórum da qualidade de serviço, por forma a responder a receberem todas as questões e todas as respostas que a ERSAR dá. Relembrar mais uma vez que, para além desta sessão, destas questões, tem os outros instrumentos que já foram referidos, LPS telefónico, fórum, qualidade de serviço, e-mail,
estas sessões dos anos anteriores e deste ano que estão disponíveis. Têm também os e-mails dos técnicos do Departamento de Qualidade da ERSAR que vos acompanha para esclarecimento de dúvidas, de questões e, portanto, resta-me agradecer a vossa presença, agradecer a vossa participação, esperar que tenha sido útil esta sessão, que tenha esclarecido alguma questão e as dúvidas que vos surgiram. Resta-me agradecer realmente a vossa participação, relembrar que daqui a pouco às 11h30 dá início a sessão relativa a resíduos urbanos e desejar-vos tudo bom e boa sorte e muito obrigada a todos. Muito obrigada, bom dia.